Quase boa noite aqui em Portugal, boa tarde ainda no Brasil. É o que é, tá de volta nesse espaço que une brasileiros e portugueses para falar sobre a vida aqui em Portugal. E o verão é a época dos festivais de música, que são vários aqui em Portugal. E daqui a pouco, dia 27 de junho, começa um que eu adoro e que é gratuito, hein? O Mimo Festival, que começou no Brasil, mas já tem 10 anos aqui em Portugal e agora vai estrear em Guimarães. Quem é que está comigo aqui? A dona da coisa toda, a curadora do Mimo, a Lu Araújo, e o assessor de imprensa dela, o consultor de comunicação, João Pinho, que é português. E eu vou começar perguntando como é que vocês se juntaram aqui, antes de falar do festival, né, Lu? Nós nos juntamos no início, bem na minha chegada. Basicamente, uma das primeiras coisas que eu contratei quando eu soube de fato que ia acontecer, passou toda a parte de negociação com as estruturas para estabelecer o Mimo aqui em Portugal. Eu fui atrás de quem pudesse me ajudar nessa área de comunicação. Nós tínhamos uma outra assessora de imprensa no Porto, que tinha sido apresentada, e ela, naquele momento, achou imprescindível, pela dimensão do Mimo, que nós tivéssemos uma área de atuação no Porto e uma área de atuação em Lisboa. E aí Portanto, não foi por amor, foi por interesse. Isto começou. Só no comecinho foi por interesse, mas mentira. E seria importante que essa pessoa fosse um português, né? Ou uma portuguesa. Olha, eu não pensava nisso naquele momento, assim. Não tinha muito essa relação de portuguesa brasileira. Eu queria pessoas que fossem atuantes, que fossem profissionais. E encontrei dois craques. A Joana era, né? Sim. É até hoje uma craque de comunicação. E o João Pinho, então, tinha um currículo. Sim, eu tenho a ideia que nessa altura nem havia muitos brasileiros ainda a trabalhar na área da comunicação. Quase Era nada. poucos. Quase nada. Tinha muitos poucos brasileiros, inclusive. Sim, sim. E depois é que houve um boom. E quando eu vejo o currículo do João, super experiente, vindo de vários momentos, né? O João tem um currículo exemplar de comunicação mesmo. Passou por grandes corporações, criou vários projetos, ele não é muito de falar sobre isso. Mas é um gestor de crise também, né? Eu acho que ele é um criativo da comunicação. Eu sei de vários projetos que ele liderou e implantou, inclusive dentro dos festivais. E, acima de tudo, quem trabalha com grandes eventos precisa ter essa vibe também, esse olhar para a gestão de crise. Claro, né? claro. E o João E foi muito rápida a nossa... E imagino que deu Sim, depois certo. pintou porque já um estão clima, completando 10 anos. que dura até hoje. A partir daí Pois é, mas passou a ser amor. Mas quando chegou essa brasileira, enfim, uma mulher brasileira, né, organizando um festival de música, como é que foi para você assim quando chegou o convite de trabalhar com a Eu Lu? hoje confirmei que é uma relação de amor, de facto. Fomos a uma entrevista hoje, antes desta, e eu chorei para aí umas 3 vezes, porque a Lu tem é tão visceral na forma como ela vive as coisas, que tu percebes que ela está a vender um projeto, mas não há nenhuma palavra que não venha do fundo dela, que não seja sentido. E eu fico emocionado com isso. Eu tinha um irmão que era muito parecido com a Lu, que às vezes não são pessoas fáceis, do ponto de vista do trato, mas que eu acho que é uma bênção. Tem que ser bom em gerir crise, São né? pessoas, é uma bênção termos pessoas destas na humanidade. O mundo é muito melhor por haver pessoas como a Lu. E para mim é um privilégio trabalhar com ela. E desde o início o que eu senti foi isso, foi que era um furacão, um vulcão, um tsunami, que as imagens todas se aplicam à Lu. Ela define uma coisa na cabeça dela e depois ou vai tudo à frente. Portanto, se tu hesitares, vais à frente. E você falou do teu irmão. O teu irmão foi uma figura muito importante aqui, né? Já falecido, mas o teu irmão criou Sim. o Festival Literário de Óbitos. Sim.
A Ler Devagar, várias livrarias Ler Que é Devagar. aquela livraria que muitas pessoas já, Sim, né, que é um já sucesso. devem ter visto, que é aquela bicicleta voadora Exatamente. ali na LX Factory. E depois também criou o Festival 5L e era um criador e ele tem muitas coisas parecidas com o Lu. Aliás, eu fiz questão de os apresentar e eu acho que havia ali uma química entre os dois, eram muito parecidos. Durante muitos anos, você tem que conhecer o João. Sim. João, até um dia que ele conseguiu nos reunir. E então eu comecei a trabalhar com essa colega do Porto e depois a nossa relação acho que foi amor à primeira vista, foi instantâneo e para mim desde o início trabalhar com o Lu não é trabalho, faz parte da minha vida. E depois até tivemos uma crise profissional que vivemos os dois e eu acho que isso ainda nos aproximou mais, colocou o nosso amor profissional à prova. Exatamente. Era uma crise muito complicada e eu senti que confiávamos absolutamente um no outro. Eu acho que não deve haver nada da vida profissional da Lu que eu não saiba, tenha a ver com Portugal. Não há nenhuma restrição, não há segredos e há uma confiança absoluta dos dois lados. Isso é uma coisa, sim, não é comum. Ele foi fundamental para me segurar no momento também de me dar a mão e ser um parceiro nessa travessia desse momento complicado, né? Ter o João foi um divisor de águas. Pois é, isso. Talvez eu tivesse desistido, talvez eu tivesse entregue a toalha, sabe? Ter jogado a toalha, mas todo momento que eu titubeava, eu não fazia quase nada mais sem consultar ele. Claro. Foi aluguel para ele, bichinho, mas... Sim, e ele conhece o terreno, né? Onde Mas você não estava acho ali que começando também a Mas não acho que é uma pisar. coisa só de conhecer o terreno, porque o que ele fala de mim, ele tem também. O João é uma pessoa muito sensível, muito humana. Ele é assim, ele é esse amigo querido, esse amigo que abre as portas, que abriga as pessoas. Ele não é diferente nesse sentido, né? Ele também é muito verdadeiro, tem opiniões próprias, tem força, mas é uma figura completamente amada, adorada no círculo da comunicação, dos jornalistas, e respeitado, né? E falando em ser verdadeiro, eu quero agora a resposta sincera, hein? Até aqui, de vez em quando, a gente tem que conviver com os barulhos, porque está na varanda de casa. Como é que foi para você, mulher, empreender aqui em Portugal? O Mimo já nasceu no Brasil em 2004, né? Lá Sim. Em Olinda, no Recife. Mas, assim, o que você notou de diferença? O que foi mais difícil ou não para trazer esse festival e ser uma empreendedora aqui? Olha, Tati, eu acho que eu tinha tanta vontade de fazer isso, eu não penso muito sobre as coisas. Mas foi João tem difícil. razão. Eu me lanço. Quando eu fiz 10 anos no Brasil, eu me associei a um grande empresário que veio me procurar e queria ser um empresário de cultura, que queria ser meu sócio, que foi o Luiz Calaínho. E eu fazia o meu mimo ali, na maior dificuldade, na maior luta. E fiquei fugindo do Calaínho, porque eu dizia que esse cara, com projetos tão grandiosos, que é comigo, me deixa aqui no meu canto, eu estou andando nos meus passos, no meu tempo. Depois de fugir um tempo dele, encontrei com ele numa noite, num jantar, e ele me disse, não, você tem que pelo menos fazer uma reunião comigo. E eu fiquei em reunião com ele. E quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu não sei, será isso? Pô, um mimo assim, um festival de graça. Ele falou, quero que você faça te desafio a uma questão. Eu quero que você pense os seus 10 próximos anos. Eu quero que você volte aqui para me dizer o que você tem como projeto para os seus próximos 10 anos. Isso é um bom exercício da gente fazer. E aí, né, eu saí dali e falei, porra, que missão, né? Mas que maneiro também. E tinha um fato que era, eu fazia um festival internacional, eu estava crescendo, eu fazia tudo meio ao contrário, porque o meu é um festival ao contrário da realidade, né? Eu estou numa contramão, ele é gratuito, ele é internacional, ele é de alto padrão, eu sou muito vinculada à questão do patrimônio, né? O festival é muito vinculado à questão do patrimônio histórico, e um conjunto de coisas que eram assim, as mais difíceis, porque eu estou falando há 23 anos atrás, de falar de patrimônio histórico.
Sim, mesmo o cartaz é muito eclético também, não é muito fácil. De ocupar igrejas, de ocupar lugares que são desenquadrados dessa realidade da produção artística, né? E muitas vezes apresentar artistas que o grande público não conhece. Não, a grande maioria, né? O Mimo se tornou uma marca de um festival. Eu até brinquei hoje, falei isso nessa entrevista, que sim, eu não gosto muito desse nome, mas o Mimo é uma grife, é uma referência de qualidade. E aí eu conquistei o que eu podia ter de melhor, que é as pessoas acreditarem no que eu proponho. Então as pessoas vão para um festival muitas vezes sem conhecer 60% do que eu estou propondo. Mas confiam no que Mas você vai entregar. confiam nessa qualidade, né? E eu não ia a festivais internacionais. Eu vinha para a Europa, já tinha ido aos Estados Unidos, já tinha ido a vários lugares do mundo, mas eu vinha passear, vinha tirar férias e tal. E a uma certa altura eu comecei a ser descoberta, assim, as pessoas que iam no festival disseram, não, mas como é que você faz um negócio desse alto padrão aqui no Brasil, tudo tão difícil? E comecei a receber vários convites. E de repente, durante um tempo, eu virei uma ET. Uma pessoa que, quem é esta mulher, líder de um negócio no Brasil, que já tinha 2 ou 3 cidades, e comecei a frequentar festivais, encontros de profissionais de música do mundo inteiro, e todo mundo com muita curiosidade sobre o meu trabalho. E eu comecei a perceber, eu tinha a impressão que todos os festivais no mundo eram iguais ao meu. Todo mundo fazia a mesma coisa. E aí eu começo a entender que não, que eu tinha feito uma coisa singular, do meu modo, diferente do que a maioria dos lugares. Já tinha um nicho ali. Que eu tinha um nicho. E aí eu começo a acreditar que eu pudesse, falei, bom, então eu posso acreditar que eu posso internacionalizar isso. E aí quando eu voltei para o Calainho, uma das minhas primeiras propostas foi a ampliação no Brasil para algumas cidades que eu já queria e que todas a gente cumpriu um calendário, foi crescendo uma cidade a cada ano. E a ampliação, eu elenquei 50 cidades no mundo, na América Latina, na Europa principalmente, que eu gostaria de levar ao festival. Eu me lembro bem, falou, ok, Brasil, ótimo, essa expansão internacional, vamos pensar mais adiante, vamos configurar primeiro essa relação de crescimento no Brasil, e aí, mas eu já tinha me convencido que era isso que eu queria. E fiquei pensando qual era a oportunidade. Mas a vida é boa, a vida presta, entendeu? Aí eu venho para uma Onyx. Eu sempre quis conhecer o Porto, sempre. Já tinha vindo a Portugal várias vezes, mas ficava sempre para Lisboa, ia para o Alentejo, mas nunca tinha oportunidade de ir ao Porto. E essa Onyx era em Santiago de Compostela. E tinha um pit stop, na época não tinha o aeroporto de Santiago de Compostela, eu vim e fiz um pit stop no Porto. Quando eu cheguei Que é a tua base de morada aqui em Portugal hoje, né? Hoje, eu me apaixonei pelo Porto. E aí falei, bom, acho que eu achei a cidade. E aí tem umas historinhas malucas, eu sou cheia de historinhas, né? Assim, mas aí trazer esse festival pra cá, por exemplo, se você comparar com a tua história no Brasil, aqui foi mais difícil de você convencer as pessoas ou não? Não, eu acho que foi um processo completamente diferente, um processo de amadurecimento incrível. Primeiro porque aconteceram coisas como eu lido muito com lei, faço um festival gratuito e lido com a Lei Rouanet no Brasil, que você sabe que é uma referência para o mundo essa lei de mecenato, eu não acho que tenha nada igual nos muitos lugares que eu visito no mundo. Acho que a gente tem coisas muito especiais no Brasil, né? A urna eletrônica, uma lei ampla, dinâmica, que hoje faz com que a cultura se movimente bem, circule pelo país. Avanços assim, que são referências. E aí eu descobri que aqui existia uma coisa chamada Fundos Europeus. E que tinha um projeto 2030 e que ia beneficiar uma parte da cultura com patrimônio, festivais internacionais. Eu comecei a fustigar coisas. Falei, isso aí é uma praia que eu domino um pouco, vou tentar ir atrás. Eu tinha um sócio no primeiro momento aqui, e aí a gente resolveu marcar uma reunião com a Direção Regional de Cultura para perguntar como fazia a inscrição nesse processo. Aí a pessoa nos atendeu e disse, olha,
vocês não podem participar. Mas é assim, tem que ser uma entidade, uma cidade. E eu queria o Porto. Nesse momento eu estava envolvida já de com o olho. Porto. Mas vocês podem aqui encaminhar, deu as dicas e tal. Mas você pode saber qual é o projeto? Contamos para ela, isso é uma gestora, uma atendente, que é uma técnica qualificada. E ela falou, nossa, mas que projeto interessante, mas que interessante. Muito obrigada, vai lá, procura entidade, se vocês fecharem com o Porto pode concorrer. Ela pegou o nosso telefone, passados uns dias, ela telefona e diz, olha, eu não me contive. E eu fiz um contato com o meu superior, contei do seu projeto e ele quer ter uma reunião com você. E aí eu fui ter a reunião e expliquei o que era. Ele ouviu. Disse, muito bem, eu não posso prometer nada e tal, mas eu vou aqui movimentar as pedras. E aí, Tati, é muita sorte. Passaram 2 semanas, ele me convoca para uma reunião e ele juntou todos os players que precisavam estar para consolidar a chegada do Mimo. Que der sorte e um poder de convencimento também, né, João? O que a Luz esquece é que em Portugal há este mito, o mito que é uma realidade dos fundos comunitários, que toda a gente sabe e toda a gente tem inveja, mas depois que na hora de concorrer ninguém sabe como é que se faz. E de repente vem uma brasileira e que explica ao município português como é que se faz. E na prática é isso que ela faz. Aí eles devem ter percebido assim, essa mulher aí, eu acho que tem muito... sabe das coisas e pode nos ensinar alguma coisa. Doutor Antônio, que era o chefe do Departamento de Cultura, chamou. Bom, aí nesse meio do caminho, uma pessoa me chega e diz, olha, eu sei que você quer o Porto, mas você não quer conhecer uma cidadezinha aqui no interior, onde eu nasci, que é uma cidade muito gracinha, é uma cidade que São Gonçalo viveu, construiu a vida, que os brasileiros gostam muito de frequentar. Ela é uma cidade pequenininha, mas eles têm um desejo de ter um festival. E aí eu fui conhecer Amarante, e eu adorei Amarante. Eles convocaram um representante do Porto, um representante de Amarante, da comunidade intermunicipal do Tamegui Souza, onde o Amarante está, e o turismo de Portugal. E botaram todo mundo para sentar. Eu me lembro que eu cheguei na reunião, estava o doutor Alírio, que era, lembra dele? É uma figura, né? Doutor Alírio com o meu book impresso, com todas as páginas comentadas, e uma grande reunião com diversos homens, pessoas poderosas, para discutir o Mimo. Então foi um negócio muito louco, aquilo. Daquilo foi me fortalecendo, eu comecei a construir relações e eu fiz um processo para chegar em Portugal inacreditável, de alguma forma até rápido, isso demorou 1 ano. Levei essas 15 pessoas, uma delegação enorme, com todos os representantes dessas áreas ao Brasil, conheceram o Mimo lá e compraram essa ideia. E disseram, no primeiro ano para mim, chegou um momento que eu tive que decidir se eu queria ficar com o Porto ou se eu queria ficar com o Amarante. Olha que luxo, né? Mas eu, também na contramão de todos os meus amigos foi para Amarante. Fui para Amarante. É do contra. E os meus amigos diziam, o que você vai fazer em Amarante? Essa cidade não tem histórico de cultura, ela não é tão legal, Porto é o Porto. Falei, cara, eu vou na minha intuição. Hoje eu olho e eu disse que eu acho que eu fiz um case a partir de Amarante, que não preciso mais explicar para ninguém o que é o Mimo em Portugal. Foi uma cidade que me deu muito orgulho de ter feito essa transformação. O João acompanhou isso e a comunicação, em 2 anos, dizia que Amarante era a capital cultural do país. Do nada. Matérias de referências, de turismo, de cultura na Espanha, em Londres, na França. Quer dizer, no segundo ano, provou assim, a tua força, né? No segundo ano do Mimo, no primeiro ano do Mimo, eu já ajudei eles a se elegerem a capital criativa da música. E ganhamos o título.
Então foi assim uma sequência de coisas. Agora, é lindo, é ótimo saber essa história. Eu entrei aqui, vou te contar uma. Quando acabou o Mimo, eu recebi um comunicado, um telegrama, uma coisa da embaixada do Brasil, em Brasília, querendo conversar comigo para entender mais sobre o que eu tinha feito aqui. Porque eu, nesses 10 anos, nunca tive dinheiro do Brasil. Eu consegui convencer todo um sistema governamental. Aqui tudo veio dos fundos europeus? Tudo, não só dos fundos europeus, das cidades, da comunidade de Tamir Souza, da iniciativa privada, do turismo, basicamente. O turismo, mesmo agora, dessa mudança, de novo, o turismo de Portugal, no primeiro momento era o turismo de Porto Norte. Porto Norte. Mas agora a gente já tem a chancela do turismo de Portugal, porque eles viviam em busca de um projeto também, que fosse um projeto de impacto para a região norte. E eu acho que eu consegui. Claro, eu tinha lá uns 10 itens a seguir para renovar. E eu cumpri isso tudo no primeiro. O Presidente da Câmara falou nisso na apresentação. A gente vai falar já do festival agora, que vai ser numa cidade nova, Guimarães, mas, João, o que você acha que trouxe para Portugal uma pessoa como a Lu e um festival como o Mimo? O vinho. Eu acho que a Lu tem características extraordinárias, né? Além de ter uma memória inacreditável, ela lembra-se do nome de toda a gente, dos músicos todos, das bandas todas completas, é fascinante. Tem um conhecimento da cultura e dos sítios que ela às vezes explica-me quais é que são os restaurantes mais próximos, mais fixes. E depois, o que é que eu acho que o festival tem de mais extraordinário? É que é a essência e a identidade do festival, que é uma curadoria de luxo, de um cartaz muito eclético, e que o facto de ser à borla, ser grátis, transforma tudo, porque tu consegues sair de casa e ir ver o Herbie Hancock e a seguir vês o Chico da Tina. Vão à net ver o fenómeno que ele entretanto se transformou. O Chico da Tina, o primeiro prémio provavelmente mais reconhecido foi o prémio Mimo que ele ganhou. E isto na perspectiva de quem gosta de festivais ou de quem gosta de música ou até de quem não gosta, esta coisa de tu saíres de casa, entrares numa igreja à borla e estar lá uma banda ou uma orquestra de Macau, a probabilidade disto acontecer na tua vida é zero, porque não conheces, não vais gastar dinheiro. E ir ver uma coisa a seguir, tipo o Chico da Tina, que transformou-se num fenómeno estratosférico nestes Santos Populares, ainda menos. E tu teres a mesma pessoa a ir ver estas duas propostas culturais é mesmo impossível, a não ser que seja gratuito e que tu vás e entras aqui, espreitas, podes gostar ou não, seguir entras noutro sítio, gostas ou não, e depois o festival é de facto muito acessível nessa perspectiva e também é muito acessível na medida em que não são espaços sagrados da música, não é? Aos quais tu se calhar não sabes bem como é que te movimentas. Mas se tu estiveres numa igreja, já foste à igreja várias vezes, entretanto entras na igreja que tu conheces e está lá a acontecer uma proposta cultural. Mas você, sendo português, conhecendo o meio, você achava que ela teria muita dificuldade em convencer as câmaras, que seriam as prefeituras da cidade? Mas eu acho que a Lu tem essa dificuldade. Aliás, o facto de ser mulher, o facto de ser brasileira... Pois é, o que ela tem que vencer para ter essa credibilidade e essas portas abertas aqui? Eu também nisso estamos alinhados, né? Somos os dois bastante feministas e bastante ativistas. E eu lembro-me, por exemplo, uma vez, estamos a falar na Europa, no século XXI, a Lu ia ter uma reunião com uma câmara que agora não interessa qual, aliás, tinha tido já uma experiência também meio estranha, e estava a tentar convencer-me que tinha sido coisa fuleiramente machista. E eu disse, Lu, não acredito nisso, estamos em Portugal no século XXI. E ela ia ter outra reunião a seguir, e eu disse, então, se quiseres vou contigo. E fui. Estamos a falar acho que era um presidente e um vice-presidente, pessoas supostamente qualificadas. Isso, estou falando de um almoço que eu ia pegar um voo meia hora depois e que eu desisti do voo e passou em casa, pegou uma bolsa e foi comigo. Viajou. E não era perto. E eram dois tipos relativamente novos. Eu acho que eram muito mais novos do que nós.
Como eu ia avisado desta história, eu cheguei e tornei ainda mais óbvio que eu era um acessório naquela história. Olha, eu só vim de chofer, isto é o festival da Lu. Mas a reunião toda foi, a Lu falava e eles dirigiam-se a mim e falavam para mim. Para grande choque meu, eu se não tivesse lá não acreditava. E eu sei que o facto de ser mulher e ser brasileira não é fácil. Claro. Mas eu acho que também para a Lu também é um bocado indiferente. Talvez no Brasil você não sofreria uma situação assim, talvez, né? Cara, eu vou dizer uma coisa que eu não deveria dizer, mas eu acho que estou entre amigos e acho que em algum momento eu vou precisar dizer isso aqui. Todas as piores ações e manifestações de machismo que eu vivi na minha vida, eu tenho quase 60 anos, eu vivi em Portugal. Eu passei por coisas aqui que não tem só a ver com poder ou diretamente com presidentes de Câmara, não, até muito pelo contrário, mas com fornecedores, com homens, com tudo, assim, coisas absurdas. Portugal é um país, assim, e eu acho que ao mesmo tempo que isso me assustava, me deixava... Eu tive um episódio de uma situação dessa com um fornecedor que me falou uma coisa, e olha que eu sou uma fortaleza ainda, quando eu estou na beira de fazer um festival, eu sou uma leoa, porque eu tenho milhões de coisas para fazer. Eu fiquei tão abatida que para não destruir o ambiente da minha equipe, eu fui pro hotel e eu passei uma tarde inteira chorando. Mas o que ele falou? Agora fiquei curiosa. Ele falou uma daquelas coisas que você não espera ouvir de um homem, ainda mais de um fornecedor que você gasta uma fortuna. Tens uma relação institucional. Mas o que, uma cantada? Não, ou te disse, desvalidando? Me desvalidando, dizendo que eu não consigo mais. Aviso aos navegantes. Se um homem me chamar de histérica, vai apanhar. Chega. Aí ele vai ver o que realmente é uma mulher. Aí eu sou histérica mesmo. Eu já dei provas disso. Então, assim, primeiro ele estava me chamando de histérica. E depois ele disse, quando eu reagi, ele disse aquela coisa, tipo, vai dar uma voltinha. Arruma alguém. Ó, foi falar nisso, já tem uma ambulância. A polícia vir. E aí eu penso, eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui. Mas eu tenho que ouvir isso de um fornecedor, entendeu? Outro dia a gente estava... Porque assim, o Brasil é um país também muito machista, né? Mas eu acho que talvez pelo tamanho, a gente já introduziu discussões há mais tempo no Brasil e que Portugal talvez passou a discutir agora, mais recentemente, né? E claro que aí você ainda vê situações que parecem extremamente precárias, mas que aqui talvez você... Tem que lembrar que eu comecei no Nordeste, que é um reduto no Brasil que eu ouvia piadinhas assim na mesa quando surgiu a coisa da Lei Maria da Penha, com mais presença, com mais importância. Eu ouvia homens importantes, homens da política, fazendo brincadeiras do tipo que eu já olhava e não gostava também. Dizendo, mas que coisa, agora a gente não pode bater nem na nossa própria mulher. Bom, mas agora qualquer coisa você tem um guarda-costas aí que eu... Você já teve que em algum momento sair em defesa, Ju? Se também, por um lado, eu cheguei a ser talvez ofendida dessa forma, isso também me deu mais força para ser quem eu não fugi disso, eu não baixei minha cabeça. Eu falei, eu vou ficar aqui, nesse lugar, e dei uma desagalo. Eles vão ter que me aturar. Vão ter que me aturar. E foi me construindo. E sem nenhuma encrenca, Bom, encrenca talvez. Mas eu tô reta. E as pessoas eu fui empinando. Isto também tem outra vantagem, que ela não leva desaforo para casa, não é? Como vocês dizem no Brasil. Funciona como um filtro e quem passa, que são as pessoas que na prática depois com quem nós fazemos o festival, normalmente são equipas extraordinárias. Eu lembro, por exemplo, fomos ao Brasil ainda em Amarante, fomos com os jornalistas ao Brasil e com a Capicua e com o Manuel Cruz, e foi um ambiente extraordinário, parecia uma família a viajar, foi muito engraçado. A gente foi construindo famílias aqui, camadas também, e aí também comecei a entender, e tem que pensar que eu também não estou em Lisboa, né? Eu estou numa região que é uma região mais conservadora,
Mas olha, ao ponto, no extremo, se eu encontro pessoas desse tipo, eu também encontrei pessoas Sim, sim. muito amáveis, muito queridas, Isso em Guimarães também está a de acontecer. muito, que também me respeitavam muito, Pois é, vamos falar e que me agora admiravam muito, entendeu? do Assim, novo reduto do Mimo, né? A casa nova do Mimo, que vai ser Guimarães, que é considerada o berço, né? O lugar onde Portugal surgiu, Nasceu. onde teve a primeira batalha de formação do reino com o primeiro rei. Enfim, como é que foi essa mudança? O Mimo começa dia 27 com o Festival de Cinema, né? Que vai até o dia 2 de julho. E depois 3, 4 e 5 é o Festival de Música, né? Tudo gratuito. tudo gratuito. Isso Me sempre. fala um pouquinho então agora do Mimo em Guimarães, o que você destaca entre as atrações? Olha, foi tudo muito rápido. Guimarães, né? Eu acabei não conseguindo me entender financeiramente, tinha uns cortes Com a Câmara Amarante. anterior Amarante. E eu achei num determinado momento, e acho que João também, Nani, os meus amigos, todos acharam, vem aí uma maré de dificuldade, porque a gente tinha que abrir do zero uma discussão com uma cidade, com outra cidade, procurar, porque eu não faço movimentos, eu faço festival. Então eu também não ficava costurando para ir para tal cidade, para outras cidades, não, tive até proposta, mas nunca quis. Eu lembro assim, de ver o João abatido quando eu disse, olha, não renovei. E aí eu fiquei uns 2 dias assim, eita, eu ia embora pro Brasil. 2 dias depois, que ia passar Natal. Mas que tristeza, depois de 10 anos você não renovar um... Não renovou. Não renovei, e aí não tinha uma perspectiva. Aí dormi mal um dia, acordei mal no outro, dormi uma segunda noite, acordei. Falei, não é assim. Eu não vou desistir. Cancelei meu voo, avisei a família que eu não ia passar Natal, fiquei aqui e falei, bom, eu tenho 3 ou 4 contatos e agora eu não quero mais ser escolhida, eu quero escolher. Eu quero, elenquei 3 ou 4, 5 cidades e são com essas que eu vou conversar. Essa eu não me quis mais, mas agora tem essa que eu vou... Eu não sabia se elas me queriam ou não, mas eu resolvi tentar, era o meu papel. E foi assim, foi de alguma forma surpreendente, porque algumas eu nem fiz diretamente contato, tive alguns intermediários amigos poderosos e tal, mas das 4, todos se interessaram. Só que tinha um componente diferente, eu acho. Eu acho que Guimarães foi mais rápido. Eles estavam numa renovação de gestão pública, tinha saído um governo. Eu não posso deixar de achar isso, embora eu não tenha nenhuma certeza, mas tinha uma mulher na liderança, uma vereadora, uma mulher mais sensível, que já conhecia o festival, era frequentadora, não era minha amiga íntima, mas eu já conhecia. E eu acho que ela nunca titubeou. Aí você ela sentiu... precisou construir o discurso, ver as contas dela, entender como ela ia encaixar, porque, afinal de contas, o Mimo, por ser de graça, alguém paga, né? Claro. Não é um milagre. E eles tinham que arcar com isso. Mas, eu vou te dizer, Tati... Sim, você sentiu também um esforço da parte dela? Sim, Não, para quem não... da cidade inteira no sentido da gestão. Para quem não está organizado, habituado, não é? O festival demora 1 ano, no mínimo, a montar. Às vezes demora mais. E fazer um festival neste tempo, do zero... Não, eu achei que a gente estava começando a conversar para 2027. Eu já não estava mais... Eu estava até de alguma forma, então esse ano eu vou ficar no Brasil, vou arrumar a casa. Não. Mas eu fiz uma apresentação do projeto, em algumas camadas, e até chegar o presidente da Câmara. Ele bem sério, ouviu, gostou. O presidente da Câmara seria o prefeito, né? O prefeito no Brasil. E ele, muito objetivamente, falou, olha, eu preciso de 15 dias. Você tem que deixar claro, você não está chegando num bom momento. Nesse momento, eu tenho que reorganizar meu orçamento e fazer cortes. Não é um bom momento. Mas eu não vou te dizer nem sim nem não. Daqui a 15 dias a gente conversa. E eu falei, vou pro Brasil. No dia seguinte peguei um voo pro Brasil.
E voltei, porque fui convocada, assim, tipo, vamos nessa. Mas, que maravilha. 15 Então, dias depois. Mimo incrível. agora E em aí Guimarães. eu acho que eu fiz uma coisa, isso me encheu de tanta força, porque era uma nova cidade, porque era uma nova gestão, porque eu tinha um tratamento, eu me sinto tratada Ai, como uma rainha eu em Guimarães, sabe? Eu assim. adoro Amarante, mas Guimarães é uma cidade linda também, né? É, Com o centro Na- medieval na ali muito apresentação acho que foi o- igrejas lindas, tem um castelo que está Sim, super, sim, sim. super bem conservado. Mas eu acho que da apresentação acho que foi alguém do Turismo Porto e Norte que disse que Pô, presidente do com, Turismo com Porto e esta vinda do festival, Guimarães entrava na Champions. Na Liga. Estamos no tempo do futebol, não é? E depois o presidente falou e disse: nós entramos na Champions, mas é para ganhar. Com o Mimo é para ganhar. Isso coisa boa. foi extraordinário. Então, assim, é um tratamento muito especial, estou sendo muito Mimada. mimada. Tem um apoio que eu acho que eu ainda não tinha tido aqui em Portugal, né? E acho também que me dediquei a pensar a cidade muito rapidamente, já com mais experiência, né? Afinal de contas, eu estou há 20 anos fazendo isso. E eu fiz 65 edições em 20 anos, né? Então acho que eu tenho muita experiência também, um olhar muito diferente para essa coisa do patrimônio, para juntar essas coisas e juntar as pessoas e os artistas. Mas eu vou te dizer que deve ter uma deusa que ajuda, porque eu Uma quando deusa vi que em gosta de música. e E o que você destaca? O que vocês destacam aí do porque festival tudo muito agora? rápido, tem muita coisa legal. E ainda por cima, olhar para a programação e dizer, meu Deus, uma das melhores que eu fiz nos últimos anos, sabe? Porque ela tá diversa, ela tá abrangente, ela tá qualificada com os espaços. A gente tem nomes do pop importantes, como o Trick. Cita alguns aí. O Trick, que é considerado um pai do trip hop, um artista. O que Mussangaré também é muito conhecida. veio do Massive Attack e tal, e uma deusa da música africana, mãe dessa nova geração toda de artistas africanos que estão pelo mundo, Fatoumata Diawé, Rokia Traoré, né, mãe simbolicamente, porque a Omu é uma deusa, ela é uma deusa no Mali, e era uma deusa da África, o moleque ganhou Grammys, gravou com Herbie Hancock, que chegou a um lugar que muito poucas artistas africanas chegaram. Ícones da cultura brasileira, como Fernanda Abreu, né? Num álbum que eu acho que, da minha geração completamente, né? Que foi uma revolução, que traz para a música pop o funk, a Fernanda teve essa capacidade. Eu acho que tem um olhar esse ano de artistas bem revolucionários, assim. Acho que a Omu é uma revolucionária, a Fernanda é uma revolucionária, o Dom Letes, que vem junto com o Daddy G, foi um Artistas que revolucionário. pontuaram, né? Que marcaram uma posição num determinado momento. Então você tem cenas de artistas muito potentes, muito importantes para a história, não só pela música que produzem, mas pela história da música, e ao mesmo tempo tem toda uma nova geração. E isso eu acho que é importante, porque eu considero fundamental para o festival, como Mimo, criar espaços de renovação para a cena artística. Não, e maravilha ser gratuito, né? Sim. E além da música, tens, por exemplo, debates e conversas com os músicos e tens aulas também gratuitas, basta inscreverem-se, com algumas das maiores referências mundiais da música. Porque o que público acontece- pode participar Sim, desses sim, sim, workshops sim. também gratuitamente. Não, o que acontece é que a gente busca no Mimo que o artista seja visto em muitas faces. O próprio cinema tem um pouco isso, né? Possibilidade de ver a Fernanda Abreu trazendo um documentário e depois você assistir a Fernanda Abreu no palco e no dia seguinte ter uma roda de conversa com ela sobre a carreira. Tudo. É uma possibilidade de intimidade com esse artista que não favorece. E Pode tem ter uma um- característica também por ele ser gratuito. Ele é gratuito, mas a gente paga cachês normalmente. Sim, gratuito para o público que vai ali assistir, Né? Tem um- participar das atividades e assistir aos shows. Mas o fato também de poder proporcionar a muitos artistas um público maior do que muitas vezes a capacidade das casas noturnas pagas, também eu comecei a criar umas contrapartidas, assim. E, por exemplo, tocou no Mimo, tem que dar aula. Tem que ter uma atividade a mais. Vamos ter uma aula com os barbatuques e com as batucadeiras das aldeias.
Você tem Quem quiser aprender a tocar, tem um ensaio comentado da Academia Del Preciari, que é uma referência hoje em música antiga. Você tem uma aula com uma artista do pop, como a Meli, do Brasil, que está estourando com 20 e poucos anos, para falar para os jovens como é que é a cultura pop, como é que é se lançar nisso, quais são os desafios para uma menina que começa uma carreira, entendeu? E ao mesmo tempo tem os mestres do choro, dos grandes músicos instrumentistas como Cristóvão Bastos e Mauro Senise, Amarrá Damba, Manuel Oliveira, que é um guitarrista português também muito com a conhecido. Bianca Gismonte, conversas sobre lusofonia. Então é um festival muito dinâmico, onde a música ela é o centro de tudo, o foco de O tudo. chamariz, né? Mas você Mas tem assim, várias você tem muitas manifestações. camadas. Se você quiser ir para esse festival para se alimentar, que eu acho que é uma das coisas que mais o público gosta, você tem que escolher, inclusive, o que fazer. Não, eu estive no Diamarante e realmente senti isso, que você tem uma proximidade com os artistas que você não consegue Sim. em outros festivais. Parece que você está sempre vivendo um pouquinho dos bastidores. Isso é muito, muito legal. E a gente faz questão disso, sabe, Tati? Que não seja um lugar para artista ser endeusado. Eu corto muito isso da minha produção. Isso não quer dizer que não atenda a todas as necessidades técnicas que ele tem, todas as necessidades logísticas, mas o ambiente tem que ser o mais natural possível. Porque essa coisa do endeusamento, da coisa do artista como, ser... Isso eu não vou nem ao camarim, eu não tiro porte com o artista, agora quero só... eles nem sabem que eu existo. Eu só quero saber do João se ele está tendo que gerir muita crise. Não, As vésperas do festival com a Luna. As brasileiras são mais bravas que as portuguesas. Não, isso não é crise, faz parte da relação. Mas você acha a brasileira mais brava que portuguesa? Não. A portuguesa é mais brava? Não, acho que não dá para generalizar, acho que depende das pessoas. Não? Acho que depende Não. do temperamento. Mas eu e a Lu nunca tivemos nenhuma crise, a nossa relação é assim. A gente Tivemos também. uma crise externa. Nós que gerimos muito bem. Que não foi entre vocês, Mas foi entre nós. Muito pelo contrário. Só nos uniu ainda As mais. discussões que a gente tem são sempre para crescer. Aliás, eu dou formação em comunicação de crise e um dos case studies que eu apresento é essa nossa estratégia. Que vocês tiveram que enfrentar e vencer para manter um projeto vivo. Modéstia à parte, acho que fizemos muito bem. Você falou dos cursos que você dá. Tem uma curiosidade que eu me surpreendi quando eu cheguei aqui, porque a assessoria de imprensa no Brasil, ela é uma atividade do jornalista. Aqui em Portugal não, Aqui né? é vista como o inimigo dos jornalistas. Hoje em dia não. Mas nos tempos áureos do jornalismo, o inimigo era o assessor de imprensa. Hoje em dia é o maior aliado porque ambos têm interesse em que saiam notícias sem ninguém pagar. Mas aqui o assessor de imprensa ele é considerado o quê? Um profissional da comunicação. Mas ele não tem o poder de, por exemplo, assinar uma reportagem. Não, pelo contrário. Hoje em dia mudou um bocadinho porque os jornalistas entraram em crise e perceberam que os maiores aliados eram os jornalistas. Mas durante anos os assessores eram vistos como os traficantes de influências. E muitas vezes eram. É uma Como verdade. assim? Eram pessoas que eram pagas para, de formas mais ou menos mafiosas, conseguirem que os conteúdos dos jornais, das televisões, fossem ditados não pelo interesse editorial, mas por outro tipo de interesses. Sim, mas, por exemplo, se eu chegasse aqui hoje para tentar minha carteira profissional de jornalista portuguesa numa empresa ligada à assessoria de comunicação no Brasil, eu não ia conseguir. Porque aqui em Portugal é um problema. O assessor de imprensa não é considerado um jornalista. Não é mesmo. Não é. Tu, para ser jornalista em Portugal, tens que ter a carteira, e para pedir a carteira tens que estar ligado a um órgão de comunicação social reconhecido pelo Estado com esse estatuto. Porque, imagina, também está muito baralhado hoje em dia, não é? Mas tu podes ser um jornal ligado, por exemplo, a uma marca que não é um órgão de comunicação social. Pode ser igual, até pode ser muito independente, mas formalmente não tem o estatuto de comunicação social. Para teres essa carteira tens que fazer um estágio num órgão de comunicação social e depois cumprir os requisitos que a comissão da carteira te pede, e então sim passas a ter carteira profissional de jornalista. O que tu tens hoje em dia é o oposto. É alguns jornais que são vistos como órgãos de comunicação social e são pedirem às pessoas que vão trabalhar para lá para entregarem a carteira profissional, portanto, para desistirem formalmente de ser jornalistas, para poderem, por exemplo, fazer conteúdos pagos.
Ok. Já não têm um problema legal Sim. e formalmente não estão a cometer nenhuma. Não é E uma. não são muitos também, né? É uma. Não, Sim, sim, sim. não Você é um- sentiu muita diferença na imprensa daqui com relação à do Brasil, quando você vai fazer a divulgação do festival? Acho que um pouquinho. Acho que um pouquinho. Aqui Que- a mídia paga é uma coisa que é parte um Sim. pouco dessa comunicação, né? E eu fui aprendendo muito isso com o João. Eu não tinha a menor Mas nos ideia. últimos 10 anos mudou radicalmente. Hoje me assusta, eu pergunto, João, se não é possível. Ele diz, não é mais assim. Como Não assim? é Me dá um mais. exemplo do que era. Pô, Essa posso dar coisa- um exemplo. Tu, há 10 anos, se tivesses um bom artista, pedias a qualquer jornal, ou até eventualmente televisão, olha, queres fazer uma entrevista com este artista? Todos diziam que sim e provavelmente davam-te a capa. Hoje em dia podes ter qualquer artista que, se não pagares a capa, ou se não deres uma contrapartida financeira, provavelmente não fazem a entrevista e não te dão a capa. Eu já Se eu tive... tenho uma TV, um Media Partner TV, a outra não dá, entendeu? Então, assim, Eu tive uma televisão que E por que pediu... você acha que mudou tanto? É a crise do jornalismo. dinheiro, A crise do jornalismo. jornalismo e a crise também financeira na mídia, né? Assim, também. Acho que as coisas começaram. As big techs, não é? Começaram a apropriar-se da informação, das notícias e disponibilizam-nas, enfiam-nas pela goela, não é? À borla. E as A pessoas- borla é de grátis. graça. E as pessoas deixaram de ter um motivo, que já não compravam muito, não é? Mas deixaram de ter motivos para comprar jornais. Então ninguém compra jornais. Mas as redes sociais também foram Claro, claro. Sim, ocupando esse lugar, né? Então, assim, esse, por exemplo, é um dos nossos que eu fico lá dizendo, não, mas isso também acontece no Brasil, houve muita mudança mesmo nesse setor. E eu acho que aí também nos exige ser muito mais inventivos, Sim. né? Ter mais trabalho, ter mais critério nesse planejamento, né? E eu acho que o Mimo sofre ainda mais porque, de alguma forma, existe uma desqualificação. Sim, o facto de ser também, é tão né? independente que acaba por ser prejudicado por isso. Você não tem mais tantos jornalistas especialistas em música que conhecem muita coisa também, que era diferente. Que não vão dar o devido valor a determinado artista. Então ele ouve por não- aquele COG, quem é COG? Sim. Claro. Então, Você tem não- que convencer a pessoa de que aquele O artista... convencimento até faz parte Sim, do sim, processo, né? Acho que essa é o tesão que o assessor de imprensa tem. Convencer o cara, Sim, o mas jornalista. quando você se depara com um jornalista que já entende um pouco daquele nicho, mais né? fácil. Fica mais Sim. fácil, né? Ele já vai saber o valor que tem aquele artista de estar fazendo parte do festival. Então, cada vez mais também fica claro que para um festival como o Mimo sobreviver e ter um bom público, uma boa comunicação, está ligado a essa construção de Sim. utilização do público que ele construiu, né? Nós temos dois media partners que também refletem isto, não é? Que por um lado é a Antena 3, que é a rádio pública mais para o público mais jovem, que está connosco por causa do cartaz, por causa das escolhas da Lu. Cartaz é como você se refere aqui programação. à A programação. programação. É muito... E depois temos a TVI, que é a televisão que também é parceira da CNN em Portugal, que está connosco por uma questão muito mais do objeto social e do fenómeno social que o festival é. Há 10 anos. É muito fácil, muito acessível e é um elemento transformador daquele espaço durante uns dias. Isso para a televisão também é importante. Gente, então agora para ir encerrando a nossa conversa, que eu adorei, espero Obrigada. que também as pessoas gostem. Recado aí para esse Mimo agora, com endereço novo, Guimarães, norte de Portugal, mas na cidade berço do país. Olha, eu acho que ninguém pode perder. Eu sempre digo, é um festival de descoberta. Você está É, esperando quantas mil pessoas? Bom, eu não tenho dados, eu posso me referenciar no que a gente levou nos últimos anos a cidade Amarante. anterior, né? Na última edição nós tivemos 70 mil pessoas. O que eu posso te dar, assim, meio exclusivo ainda, meio com frio na barriga, é que hoje 90% dos hotéis, que são muito mais. Essa é outra vantagem de Guimarães. Tem uma oferta Já. hoteleira
numa faixa até 100 euros a diária, já estão lotados. Que maravilha! E tem 70% dos hotéis numa faixa até 250 euros de diária, de 50 a 270. Há 2 semanas ainda do evento. Então, parece que o meu objetivo, assim, no meu plano de negócios, na negociação que também envolve, né, com o Guimarães, não só a Guimarães deve estar cultura. soltando fogos já. Vamos ver. Eu não sou muito de cantar de galo e comemorar antes. E eu sei que é um desafio e sei quanto a gente tem trabalhado. Eu sei que Não, e Guimarães não facilita. 90% dos hotéis Guimarães já. não facilita porque tem uma atividade cultural excepcional. não para, Sérgio, não para agora. Eu acho que o Mimo tem um grande número de seguidores em Portugal e acho que a cada dia ganha mais, né? Eu acho que o Mimo está aqui antes também desse grande número de brasileiros que vieram para cá. Mas no Brasil ele também já é um festival consagrado há muitos anos, né? Então acho que a gente junta também o útil ao agradável. Sim. A gente tem público português e tem muitos brasileiros que já conheciam o festival do Brasil, que estando em Portugal querem frequentar e tal. E eu também acho que isso é coisa do ambiente, Sim, eu já não ia a Guimarães desde Capital da Cultura, que foi Capital da Cultura em 2012, penso eu. E o que eu senti agora é que é uma cidade, eu até disse meio brincar, que parece mesmo a Europa. É uma cidade extraordinária, super limpa, super organizada, super bem conservada. É mesmo. Que eu acho que valeria a pena uma visita mesmo sem festival. E eu acho que o Mimo vem como um pretexto eu que faltava. E adorei, Sim. achei bem isso, limpa, bem cuidada, Incrível. igrejas maravilhosas. Extraordinário. E com vários equipamentos de cultura, eles souberam, porque essa é a inteligência também das cidades, né? De elas saberem se aproveitar dos seus títulos e dessas situações que passam para construir. É uma cidade que claramente, como poucas eu conheço em Portugal, tem um investimento no setor da cultura enorme. Sim. Tem vários museus, 3 ou 4 teatros, vários espaços culturais e uma população acostumada a consumir. Eles podiam ter ficado a dormir à sombra da bananeira, porque o espaço historicamente é muito importante e teria sempre turismo. Mas eles se movimentam. Mas percebe só mal se chega que é uma cidade que não dormiu. Mas a Lu não troca. O endereço dela, que ela não muda é o Porto, né? Não, já até aluguei um apartamentinho em Guimarães. Agora tem 3 casas. Eu sou uma cidadã do mundo. Cigana, entendeu? Eu sou estrangeira em todos os lugares. Mas entre Porto e Lisboa, eu você fica em com São Porto? Paulo. Eu só não sou estrangeira em São Paulo, mas no resto, em Olinda, em Ouro Preto, em Tiradentes, no Rio de Janeiro, aqui em Amarante, na França, como a gente fez no ano passado, na Escócia, em outras cidades. Eu sou sempre uma estrangeira e eu já me coloco. Eu sou uma estrangeira daquelas apaixonadas, sabe? Que vai para o lugar e se apaixona e diz, vou morar aqui. Pelo menos algumas experiências eu faço, né? Mas Porto ou Lisboa? Olha, Porto. Eu tenho desejo por Lisboa. Eu tenho um desejozinho de algum momento passar uma temporada aqui. Mas eu amo muito Porto. O João já é de Lisboa, João? Não, sou de uma aldeia perto de Viseu, no centro. Ok. Mas sou lisboeta por convicção. Que a empresa onde eu trabalhei era do Porto e tive a possibilidade de ir para o Porto e não fui. Mas você prefere Lisboa por causa do trabalho? Porque o movimento gosto mais, é mais cosmopolita. Okay. Tem essa noção com Lisboa que às vezes me faz ter uma certa sedução de vir morar aqui um tempo e tal. Mas também estou tão feliz com aquela região, eu adoro. Gente, imagina que felicidade, Tati, eu ir lá abrir a porta do castelo. Né? Eu estou montando uma praia Mimo e na minha cabeça, eu falo isso, as pessoas não entendem, mas na minha cabeça, os duques de Bragança estão convidando o público do Mimo para tomar sol nos jardins deles. Ai, ótimo convite, só falta dizer a data de 27 de junho a 5 de julho. A 5 de julho. E de 3 a 5, uma praia Mimo nos jardins do Paço dos Duques de Bragança, com ducha, com cadeirinha de praia, com DJ, com caipirinha, com música e com muita animação paquera e tudo. Agora a gente encerra a conversa
para você que está em casa, né? Mas aqui a gente vai continuar ainda o encontrinho Petit Comité. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Obrigada por vocês os dois. Anota a data. 27 de junho começa o Festival de Cinema. Dia 3 de julho até o dia 5, o Festival de Música Mimo em Guimarães. Beijo, até o próximo É o que É. Obrigada pela parceria.